Olá, bem-vindos a mais um Café Filosófico, um programa que reflete sobre assuntos da vida cotidiana e do mundo das ideias sob a perspectiva de várias áreas do conhecimento e da filosofia. Hoje a gente vai conversar com Gabriel Kafuri sobre ensino da filosofia. Gabriel Kafuri é professor do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, não é isso? Isso mesmo. Obrigado pela sua presença aqui, Gabriel. Eu que agradeço. Para começar, eu acho que a gente podia refletir sobre a importância do estudo da filosofia, né? Por que estudar filosofia, né? A filosofia, para mim, chegou assim como uma maneira de universalizar os saberes, né? Assim, eu acredito que a filosofia, ela se alia a todas as ciências no geral. Eu, pelo menos, decidi estudar a filosofia a partir do momento em que eu percebi que a sua história e as suas possibilidades são infinitas, né? Assim, diferente de outras disciplinas, pelo menos ao meu ver, onde se eu fosse professor eu teria que repetir sempre a mesma aula. Toda aula de filosofia é diferente, porque você sempre, por mais que fale de um mesmo assunto, a maneira como você vai interagir com as pessoas, a maneira como você mesmo vai reexplicar aquilo que você apreende, né, me parece ser sempre uma novidade, uma coisa que vai me edificar e edificar as pessoas também. Uhum. E, nesse sentido, eu acredito que a filosofia, mais do que nunca, tem se mostrado muito importante na nossa sociedade. Pelo prisma em que a gente vê, primeiro, a filosofia sendo meio que vista de maneira subversiva, né? Uhum. E, em segundo lugar, a filosofia também trazendo um espírito crítico, principalmente, para os alunos, né? E, em terceiro lugar, eu acredito que fazendo com que todos nós aprendamos a pensar e nos comunicar melhor, né? E eu acredito que essa nossa capacidade de pensar, que aparentemente parece ser algo simples e cotidiano, a partir do momento em que ela vai sendo melhor fundamentada, construída, trabalhada, ela nos dá uma capacidade de agir melhor. Ou seja, quem pensa melhor, age melhor também. Uhum. Nesse sentido também, eu acredito que a filosofia, ela aliada às perspectivas, principalmente da ação como um prisma político, né, assim, como também aliada à perspectiva do conhecimento, ela pode trazer imensas novidades, não novidades, mas assim, trazer possibilidades de mudança, de transformação, não só de nós mesmos, como da nossa própria sociedade e do mundo em que vivemos. Que a filosofia sempre foi pioneira, né, na aquisição de conhecimento, no entendimento do universo, né? Então, sempre a filosofia esteve ali fazendo questionamentos, né, levantando possibilidades e, eventualmente, a ciência foi seguindo esses passos, né? Sim, com certeza. E esse é um ponto que eu me interesso muito, né, dessa relação da filosofia com a ciência, porque é o que a gente chama de epistemologia, né? A epistemologia é uma palavra curiosa, grande e meio complicada, que vem da raiz grega episteme, que é conhecimento. A epistemologia, que não é uma teoria do conhecimento, nem uma filosofia da ciência em si, ela tenta abarcar essas duas áreas no sentido de pensar a relação entre a ciência, o conhecimento e a prática da ciência e do conhecimento. Então, ela se põe no lugar, talvez, de julgar como se dá essa relação entre o que a gente chama de empirismo, né, e a questão do racionalismo, principalmente. E eu, assim, estudo um filósofo francês chamado Gaston Bachelard, que é considerado um dos pais da epistemologia. E eu acredito que ele, mais do que nunca, é um filósofo atual, mesmo tendo vivido na virada do século XIX para o século XX, né, na França, justamente pelo fato de nos mostrar como é importante ainda hoje nós pensarmos essa relação da filosofia e da ciência como a filosofia
alimentar a ciência, trazer também para nós as inovações que a ciência tem, desde a teoria da relatividade, física quântica, para que o povo, até a população em geral, os alunos, possam ter acesso a compreensões mais palpáveis, mais fáceis de entendimento. Então, ao mesmo tempo que a filosofia alimenta a ciência, no sentido de trazer insights, de trazer intuições ao cientista, ao mesmo tempo também ela reinterpreta a ciência para que se torne mais, como eu posso, mais palpável para nós também. Entendo. Então, esse é o Café Filosófico. Para quem chegou agora, a gente está conversando com Gabriel Kafuri sobre o ensino da filosofia, né? E a gente falou sobre a importância do ensino de filosofia. Agora eu queria saber quanto à escola, né? O ensino da filosofia nas escolas, para talvez ensino médio, talvez ensino fundamental, é importante? Como é que seria essa relação do ensino da filosofia com... Bom, eu pessoalmente passei por todos esses níveis, né? Eu comecei sendo professor no ensino fundamental numa escola particular, depois fui professor no ensino médio numa escola pública no Maranhão, né? Depois cheguei a ser professor no ensino básico técnico tecnológico, né? Que é ser professor do Instituto Federal. Eu acredito que no ensino fundamental eu tive duas experiências que foram marcantes para mim. A primeira delas foi com o ensino religioso, né? Na época, eu tinha um contrato, né, para ensinar filosofia e ensino religioso no ensino fundamental. E, diferente de discussões que já até foram passadas por STF, etc., eu acreditava que era importante no ensino religioso se ensinar todas as religiões, e não você pensar numa catequização, né, ou uma evangelização, que eu acho que isso não tem nada a ver com o espírito filosófico e mesmo do ensino religioso, da espiritualidade, etc. Então, eu tive essa experiência e achei que a filosofia foi muito útil nisso, para fazer as pessoas pensarem, respeitarem, entenderem outras maneiras de concepção da espiritualidade e entenderem as perguntas básicas que toda criança traz, às vezes, como quem é Deus, ou quem sou eu, ou qual é o sentido da vida, né? Eu acredito que no ensino médio a gente já tem um ponto de vista mais voltado para a história da filosofia, basicamente, pelo que diziam os parâmetros curriculares, né? Mas também que, indo além dessa história da filosofia, ainda continuando a aprender a pensar, que é o que todos nós estamos fazendo aqui, né, na Terra e na vida, eu acho que é importante produzir filosofia, né? Assim, então, aprender a pensar é aprender a produzir, né? E eu vejo que o ensino médio é um campo muito fértil para isso, porque os alunos têm muita energia e têm muitas curiosidades. Acho também que eles, com todas as suas problemáticas existenciais também, né? Todas as suas crises também que trazem junto da adolescência, a filosofia acho que pode ser uma grande amiga do saber e da sabedoria nesse momento para fazer escolhas melhores, para tentar ser mais ético, né? E também criar posicionamentos políticos. Enfim, eu acho que são possibilidades diversas que a filosofia tem, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, e que se a gente partir do pressuposto em que nós estamos construindo conhecimento junto, não objetificarmos os alunos, mas vermos neles sujeitos também que trazem saberes e que trazem conhecimentos, a gente pode aprender muito com eles também, né? Eu acho que é uma época, a grande época do desabrochar da vida, né? Essa época dessa transição do ensino fundamental para o ensino médio. Assim, eu mesmo gosto muito de dar aula para os jovens e já tive várias experiências assim fantásticas, assim, de troca mesmo, assim. E você acha que o estudo da filosofia, então, contribui para o aprendizado geral do... Eu acho que é possível. A gente tem ainda uma grande dificuldade nessa questão da interdisciplinaridade, né? Por isso que eu também acho que a maneira como
essa reforma do ensino médio foi feita, eu acho que não foi muito boa, apesar de propor uma pseudo-interdisciplinariedade, nós ainda temos muito que melhorar nesse aspecto assim, geral assim, nas escolas, de como propor essa interdisciplinariedade. Mas eu acredito sim que a filosofia tem muito a contribuir para as outras disciplinas e as outras disciplinas têm muito a contribuir para a filosofia também, né? Essa via dupla, né, assim, ela, através da filosofia, pode potencializar muito, porque quando você repensa a sua trajetória, repensa aquilo que você fala, aquilo que você escreve, você cresce muito, né? Então, eu mesmo costumo trabalhar muito com os meus alunos sobre esse aspecto, assim. E foi o que me deu, acho que, uma maior satisfação enquanto professor. É trabalhar, principalmente, a capacidade de escrita deles, assim, né? De corrigir texto por texto, de construir, construir junto com eles textos que se transformem em artigos, que se transformem, enfim, em experiências de fazer um vídeo, fazer um jogo, fazer atividades lúdicas que tornem o conhecimento, né, o saber apropriados por eles. Eles se apropriem do saber e não que fiquem naquele conhecimento de que, naquela perspectiva do conhecimento está lá e eles aqui. Que é o assim. conhecimento bancário, né? E a pessoa saca e tem uma outra forma de entender as coisas que é a curiosidade epistemológica, né? Uhum. Com certeza, essa A curiosidade... filosofia traz essa coisa da curiosidade, de você questionar, né? Demais, demais. A filosofia é a mãe da curiosidade, né? Assim, no sentido de que o próprio Bachelard mostrava muito isso, né? Assim, a coisa dos manuais didáticos, né? Assim, como eles são estagnadores do pensamento, né? Assim, e que muitas vezes trazem até preconceitos epistemológicos, assim. Ele dizia muito, por exemplo, que os alunos na aula de química acabam caindo num animismo quando acham que os elementos químicos são masculinos ou femininos ou coisas assim, coisas que os manuais trazem para tentar exemplificar essa relação da materialidade com o conhecer, né? Uhum. Então, é o que eles chamam de obstáculos epistemológicos, né? E que é preciso tomar muito cuidado com essa relação, porque quando você leva os alunos no laboratório, ou quando você leva eles para fora da sala de aula, que eles se deparam com a realidade enquanto tal, assim, é que eles podem desconstruir essas questões, né? Uhum. Assim, então, a importância, né, dessa curiosidade do tocar o conhecimento de alguma maneira, né? Assim, de senti-lo mais próximo, seja através de laboratórios, de filmes, de passeios. Isso tudo é fundamental no processo de construção do conhecimento. Com certeza, com certeza. É importante estudar filosofia fora dos grandes centros de filosofia? Né, que são França, Grécia, os grandes alemães, os grandes produtores de filosofia, ou seja, para a gente que está no Brasil, né, em São Paulo ou até mesmo no Nordeste, é importante para a gente estudar filosofia? A gente precisa? Como é que a gente pode entender isso? Eu acredito que sim, né? Eu, particularmente, sou professor do IF Sertão, em Petrolina, né, na cidade de Petrolina, em Pernambuco. E lá eu dou aula para os estudantes de agronomia, enologia e para o ensino médio, né? Assim, eles chamam ensino médio integrado em agropecuária. E é bem interessante isso, porque após a fala do ministro da Educação sobre o Nordeste ter que produzir agricultura, enquanto em São Paulo e no Sudeste do Brasil ter essa necessidade de se estudar filosofia, e eu dou aula para filosofia, para os cursos de agronomia e enologia e viticultura, e é fantástico a receptividade dos alunos nesse saber de perceber que a agronomia não é só um saber técnico, por exemplo, né? E que por trás de toda técnica existe e tem que ter uma reflexão sobre essa técnica, sobre como haver uma distribuição mais humanitária do que eles produzem, dessa sua produção. Uma outra coisa que eu costumo praticar com eles é a coisa de, muitas vezes eles estranham, porque também estudar filosofia num curso de agronomia
E aí eu falo assim, bom, a gente vai ter que fazer aqui uma experiência. Eu vou me aproximar do saber de vocês e vocês vão se aproximar desse meu saber. Então eu pego livros de agroecologia e começo a mostrar os aspectos filosóficos que tem ali, e aí eles começam a se interessar mais e perceber como esse tipo de pensamento filosófico vai transformar a maneira como eles vão ver a própria natureza enquanto conceito, né? Então, uma coisa que eu acho muito bonita assim, do Nordeste, e que a gente até vinha conversando sobre a coisa da poesia, né? Assim, então, o poeta é aquele que sabe interpretar a natureza, né? Então, e a filosofia e a poesia, nessa troca também, podem nos dar um saber de muito mais de inspiração no nosso viver, na nossa maneira como somos, seja agricultores, seja professores, seja estudantes, ou o que quer que seja, né? Então, eu acredito que, pela minha experiência, onde eu passei pelo Maranhão, pelo Piauí e em Pernambuco, eu acho que a filosofia vem transformando esses estados. Um exemplo é o Maranhão, onde a educação foi transformadora, né, nos últimos 10 anos, né, nos últimos governos, de valorização do professor, um estado que estava numa situação assim, que ainda tem uma situação de pobreza extrema, assim como o Piauí, e que hoje, se você for por lá, o Piauí é onde produz estudantes de excelência, assim, sabe, que passam nos melhores concursos do Brasil, e é fantástico. E eu acredito que lá onde eu fiz o mestrado no Piauí, foi um dos lugares que eu mais aprendi filosofia, e é estudar, na verdade, né, porque o pessoal lá se concentra mesmo naquele calor, né, extremo, é uma inspiração mesmo, assim, né? A gente falou essa parte, né, estudar filosofia em agronomia, né? Por exemplo, o indivíduo técnico, né, aquele que está ali para fazer um trabalho, às vezes mecânico, se ele não puder refletir sobre o contexto no qual ele está realizando aquele trabalho, talvez ele não possa fazer esse trabalho de forma otimizada, né? Com certeza. Vai ser mais um, né? Mais um no mercado. E que não vai também... E talvez diminuindo a produtividade. Se, por exemplo, pensando nesses parâmetros, a gente precisa de uma produtividade. A gente não vai ter uma produtividade otimizada, né? Exatamente. E não só isso. Eu acho que uma coisa que eu vejo que falta no Brasil é o que o Bachelard chama de uma fenomenotécnica, né? O que seria essa fenomenotécnica? Seria a construção de fenômenos, né? Assim, então, desde o início da história da filosofia, a gente tem o exemplo de Tales, né? Que ele foi um fenômeno técnico, né? Uhum. Quando ele justamente percebeu, através das suas previsões meteorológicas, né? Que havia a necessidade, haveria uma grande seca, mas depois dessa grande seca haveria uma grande fartura. E aí ele comprou todas a maioria das propriedades de olivas na época, por um preço de bagatela, e depois se transformou num dos homens mais ricos da Grécia, né? Então, assim, a filosofia ela tem esse aspecto, né, de você conseguir perceber, talvez até nos contrafluxos, né, assim, da onde todo mundo está pensando daquela maneira, o filósofo está pensando de uma outra maneira, de uma maneira inversa. Por isso que estão querendo tirar a filosofia, né? É uma pena, né? Assim, na verdade, sempre quiseram, né? Assim, a filosofia sempre foi perseguida, né? Assim, então, por isso, mais do que nunca, talvez... ela também esteja sendo valorizada por um outro aspecto. Quando gurus que se dizem filósofos dizem que a filosofia foi, na verdade, a filosofia, a sociologia e a história foram que destruíram o Brasil, eles estão mostrando que, na verdade, tem alguma coisa aí que, por trás disso aí, que não é o que eles estão dizendo, né? Por quê? Porque um cara que se diz um guru da filosofia falar mal da própria filosofia, tem alguma coisa errada aí, né? Então, eu acho que... Sim, a filosofia ela é maravilhosa, tem todas as suas dificuldades, sempre teve, mas ela vai se ressignificar também, criando novos fenômenos dela mesma. Uhum. Né? Assim, como um exemplo que eu vejo, assim, que é uma polêmica também, mas acho que é importante, essa coisa do ensino domiciliar. Né? Assim, sempre existiu na história, né? Por exemplo, um filósofo como Rousseau. Ele, quando escreveu o Emílio, ele estava falando ali de um ensino domiciliar, né? E falando da problemática desse ensino domiciliar, onde o Emílio, por nunca ter estado em contato com a sociedade, ele não teria ainda sido corrompido, porque a sociedade corrompe o homem, né? Antes da gente entrar a fundo nesse assunto
do ensino domiciliar, vamos lembrar para o pessoal que chegou agora que a gente está acompanhando o Café Filosófico, certo? A gente está conversando com Gabriel Cafuri, do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, falando sobre o ensino de filosofia, né? Então, esse ensino domiciliar, né? Bom, eu sou a favor do ensino domiciliar, porque eu acho que é mais uma possibilidade de trabalho até para um filósofo, como agora com a reforma do ensino médio, que a gente não sabe mais se vai haver ou não filosofia em todas as escolas, né? Eu acho que sim, eu não veria problema de trabalhar para uma família, por exemplo. Claro que é preciso ser bem pensado, ser bem problematizado, ser bem legislado essa questão, né? Mas as pessoas, acho que o excesso de conservadorismo no Brasil, assim, já vai negando, muitas vezes já a priori já é uma coisa que está sendo negada até por conta de ser até uma proposta do governo que está aí. Mas, enfim, eu acho que são possibilidades diversas e que a filosofia ela vai além, ela não tem fronteiras. Inclusive, uma da minha proposta esse ano, eu vou até fazer um evento sobre isso, é a Filosofia Sem Fronteiras, que é a filosofia na língua portuguesa sem fronteiras, indo além, indo para o campo das etnofilosofias, indo para o campo do debate com a filosofia ocidental, mais focada, sim, na filosofia da língua portuguesa, pensando de uma maneira não conservadora esses filósofos que nasceram aqui no Brasil ou que, por exemplo, escolas, já houveram filósofos portugueses que vieram para cá para estudar e que voltaram para lá, e às vezes eu até considero que lá em Portugal o pessoal dá mais valor à filosofia portuguesa, à filosofia brasileira do que até aqui no próprio Brasil, né? Então eu acho que isso é algo muito saudável para a gente, repensar realmente as raízes do nosso pensamento, valorizar, conhecer, mas também continuar, porque nós somos um país muito jovem, então temos muito ainda para produzir. Eu acho que isso é muito importante, essa iniciativa como Café Filosófico, que é um programa que tem uma repercussão muito grande aqui no Rio Grande do Norte. É muito importante essas iniciativas de encontrar também essa filosofia no interior, no sertão, nos rincões do Nordeste. Acho que tem muitos jovens aí que estão fazendo a diferença, não só no campo da ciência, como recentemente essa jovem que descobriu a coisa dos buracos negros, sim, né? Sim. Como estão fazendo aqui nos IFES, por exemplo, criando técnicas e tecnologias alternativas para... um canudo de inhame, né? Canudo de inhame e maneiras de canalizar a água. Tudo isso são técnicas que têm que ser valorizadas, divulgadas, escrever sobre isso, precisamos registrar tudo isso, porque... e aí que entra a filosofia, né? Uhum. Assim, do filósofo perceber tudo isso e dar um sentido a tudo isso também, né? Assim, um sentido maior, talvez, e criar novas possibilidades, né? Assim, de novos horizontes, né? Assim. Uhum. Então, eu vejo que em toda essa crise que nós estamos vivendo, seja econômica, seja no campo político também, existe muitas possibilidades para a gente superar isso aí, para a gente crescer com os erros também, né? Assim, o Bachelard era um filósofo do erro, né? Ele falava assim, não existem verdades primeiras, existem erros primeiros. E eu admiro muito isso, né, nessas suas lições, né? Inclusive, lancei recentemente um livro chamado Bachelard, Estudos Críticos ou Lições de Filosofia. Um estudo crítico ou lições de filosofia, né? O estudo crítico das causa-ris, que seriam as transmissões radiofônicas, né? Sim. Como o que a gente está fazendo aqui é uma transmissão televisiva e radiofônica, onde ele vai transmitir lições de filosofia através do rádio, na época, né? E lições justamente que vão falar da história da filosofia, desde Pitágoras até Jung, até Einstein, e a gente tem que ficar propagando esse tipo de coisa, porque se a gente for ali pegar um ônibus e
no ônibus a gente vai ver alguém pregando lá com a Bíblia, a gente tem que também transmitir o nosso saber, nosso viver, nosso espírito crítico de alguma maneira. Então, temos que distribuir nossos livros, temos que ir aos lugares, chegar até as pessoas, seja pelas redes sociais ou pelo YouTube, né? Assim, eu acho que a importância da filosofia é essa, que ela está em todo lugar, a todo momento, basta a pessoa ter os olhos para captar e ver. É isso. Muito obrigado, Gabriel, pela sua participação. Esse foi o Café Filosófico, a gente conversou com Gabriel Kafuri sobre o ensino da filosofia. E esse é o Café Filosófico, é um programa vinculado ao Grupo de Estudos em Metafísica e Tradição da UFRN, né, com parceria da TV Universitária e da Rádio Universitária. E é isso. A gente espera você no próximo programa. Até lá.